Um salve das galáxias, pessoal, Rilo na área. Vamos continuar com o nosso curso de Direito Processual Penal Avançado. Se você ainda não resolveu as questões que estão disponibilizadas na área do aluno, dê um pause no vídeo agora, vai lá e corre para resolver. É muito importante que antes de você assistir o vídeo, que você resolva as questões, ok? Agora, se você já resolveu, vamos para cima. E o tema agora é inquérito policial. Inquérito policial, ação penal e prisões, de longe, são os três temas mais cobrados quando eu falo de direito processual penal. Então, inquérito policial é muito difícil. Se cai processo penal na tua prova, não ter questão desse conteúdo, tá? Mas lembrando, estudei contigo o conteúdo teórico, você não pode se contentar apenas com o que as bancas já cobraram. Porque as bancas elas cobram conteúdos novos, conteúdos que ainda não foram explorados em provas anteriores e são questões que fazem a diferença. Fechou? Então vamos trabalhar primeiro a banca FCC, depois a FGV, depois a CESP, Sebrasp, para ficar de uma forma mais organizada para ti. Então vamos lá. Primeiro a nossa queridíssima Fundação Carlos Chagas, a Fundação Copia e Cola, que também não é nem tanto assim, tá? Vamos lá, primeira questão. Uma questão de 2018 para o cargo de defensor público. Roberto foi preso em flagrante pela suposta participação no delito de furto de uma bicicleta. Na lavratura do respectivo auto, foram ouvidos os policiais responsáveis pela prisão e o indiciado. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em sede de audiência de custódia. Concluídas as investigações e relatado o inquérito policial, os autos foram encaminhados ao MP. Ao analisar o caso, no entanto, o promotor de justiça entendeu não haver diligência imprescindível para o oferecimento da denúncia, consistente na oitiva da vítima proprietária da bicicleta. Eis que Roberto disse ter com ela negociado a compra do referido objeto. Nesse caso, deverá o promotor de justiça, letra A, determinar o arquivamento do inquérito policial, letra B, denunciar Roberto e solicitar o prazo de 30 dias para eventual aditamento da denúncia. Letra C. Intimar a vítima para que compareça ao Ministério Público no prazo de 60 dias, sob pena de crime de desobediência, requerendo a manutenção da custódia cautelar de Roberto. Letra D. Oferecer transação penal, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099 de 95. Letra E. Requerer o retorno dos autos à delegacia de origem para que seja realizada a oitiva da vítima e a imediata soltura do indiciado. Qual é o gabarito correto? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Gabarito letra E. Para responder essa questão, você precisa do artigo 16 do Código de Processo Penal, que ele diz o seguinte: o Ministério Público ele não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, como é o caso aqui. Ele não precisa de uma nova diligência. Se ele precisar de uma nova diligência, o que o Ministério Público faz? Ele determina o arquivamento do inquérito? Não, porque só quem arquiva é o juiz. Só quem arquiva é o juiz. E ele não determina o arquivamento. Aí ele vai denunciar o Roberto e solicitar o prazo de 30 dias para eventual aditamento da denúncia? Não. Como que ele vai denunciar se ele precisa desta diligência? Se ele precisa deste ato, da prática deste ato? Letra C. Intimar a vítima para que compareça? Não, tu não intima a vítima. O Ministério Público faz a requisição para a autoridade policial. Oferecer a transação penal, muito menos, tá? Muito menos, porque eu não estou falando aqui G-CRIM. Ele não está falando de G-CRIM. Então a primeira questão, gabarito, é letra E. Não fica procurando chifre em cabeça de cavalo. Tem candidato que olha a questão assim, fica procurando chifre em cabeça de cavalo. Não fica procurando. A questão é simples. Pede o retorno, determina o retorno para a autoridade policial realizar a diligência. Gabarito, letra E. Próxima. O inquérito policial, questão de 2018, é um procedimento que pode ser presidido tanto pelo delegado de polícia quanto pelo membro do Ministério Público, desde que, neste último caso, tenha sido este o órgão responsável pela investigação. Letra B. Acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Letra C. Que apresentar vício contaminará eventual ação penal subsequente proposta com base nos elementos por ele colhidos. Letra D. Gera, quando arquivado,
preclusão absoluta, não sendo possível o início de ação penal, ainda que tenha por fundamento a existência de novas provas. Letra E. É um procedimento escrito, obrigatório e preparatório da ação penal, imprescindível para embasar o oferecimento da denúncia. Qual que é o gabarito correto nessa questão? Gabarito letra B. Primeiro, artigo 12 do nosso Código de Processo Penal. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. O inquérito policial, ele serve para a gente coletar indícios, para a gente coletar provas, para a gente ter algo de sólido a respeito de autoria e de materialidade. Eu preciso ter provas de materialidade e eu preciso ter indícios de autoria. E quando o Ministério Público, que é ele que vai oferecer a denúncia quando ele não tem isso, ele vai pegar do inquérito. E se o inquérito trouxer para o Ministério Público prova de materialidade, indícios de autoria, é isso que o Ministério Público precisa para oferecer a denúncia. É isso que o ofendido precisa para apresentar a queixa-crime. Nestes casos, o inquérito policial ele vai acompanhar a denúncia ou queixa. Por que ele acompanha? Porque ele serve de base. Ele serve de base e foi exatamente esse o gabarito da letra B. Agora, olha o parágrafo 5º do artigo 39. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então me responde, o Ministério Público só pode oferecer a denúncia se tiver inquérito, certo ou errado? Totalmente errado. Para que serve o inquérito? O inquérito serve para coletar provas de materialidade e indícios de autoria. Só que se o Ministério Público já tiver isso, se ele receber junto com a representação tudo o que ele precisa, para que eu vou atrás de inquérito? Dessa forma, olha a letra E, é um procedimento escrito, obrigatório e preparatório da ação penal. Imprescindível, ele não é imprescindível nem obrigatório, porque o Ministério Público ele pode falar, não, eu não quero inquérito, eu vou direto para a denúncia. Letra A. É um procedimento que pode ser presidido tanto pelo delegado de polícia quanto pelo Ministério Público? Não. Quem preside inquérito policial é a autoridade policial. O MP, ele não preside inquérito policial. O MP oferece denúncia. Letra C. Que apresentar vício contaminará eventual ação penal subsequente proposta com base nos elementos por ele colhidos. Não. O inquérito policial, ele é apenas uma peça informativa da denúncia. Ele é apenas uma peça informativa da queixa-crime. E o juiz, ele não pode condenar uma pessoa com provas obtidas exclusivamente no inquérito, porque no inquérito não vigora o contraditório, não vigora a ampla defesa como regra, tá? Então, se o inquérito tiver algum vício, isso não contamina a ação penal. Não contamina a ação penal. Letra D. Gera, quando arquivado, preclusão absoluta, não sendo possível o início de ação penal, ainda que tenha por fundamento a existência de novas provas. Cuidado com isso aqui, despenca em provas. Mesmo que o inquérito esteja arquivado, se ele estiver arquivado, a autoridade policial pode efetuar novas diligências? Pode. Pode, mas com base em novas provas, porque as provas antigas não serviram. A letra D, ela está errada. Gabarito letra B, que é o que está no artigo 12 do nosso Código de Processo Penal. Olha, você só vai resolver essas questões comigo quando você tiver a base teórica. Se chegou aqui na segunda questão, você está com dificuldade, volta aos vídeos teóricos de direito processual penal na parte de inquérito policial. Lembre-se que isso aqui é um curso avançado, você tem que ter a base. Próxima questão. Concurso para procurador. Sobre o inquérito policial, está de acordo com a legislação processual penal vigente e a jurisprudência dos tribunais superiores o que se afirma em, letra A, é peça indispensável para que o Ministério Público ofereça denúncia em crimes praticados por particular contra a administração pública. Letra B, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados nos autos, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Letra C. Será concluído em caso de investigação acerca de tráfico de drogas no prazo de 45 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias quando solto. Letra D. A autoridade policial, convencida da ausência de indícios suficientes de autoria, poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial. Letra E. Em razão do princípio da divisibilidade da ação penal pública incondicionada,
Admite-se o arquivamento implícito do inquérito policial. E aí, qual é o gabarito correto dessa questão? O gabarito correto é letra B. Mas como assim letra B? Primeiro, súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Ela não cai, ela despenca para todas as bancas. Uma das características do inquérito é que nele eu não tenho um contraditório, eu não tenho ampla defesa. E além disso, ele é sigiloso. Todavia, olha o que diz a súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Sendo assim, o transcorrer durante uma interceptação telefônica, o advogado não tem acesso. Só que depois que estiver documentado, ele vai ter acesso. E Lu, então você está me dizendo que o advogado ele tem acesso a coisas do inquérito, ele tem acesso a algumas coisas. Então, o contraditório aqui, de forma excepcional, ele vai aparecer, mas regra ele não tem. Mas se é algo já documentado, aí muda o esquema. É por isso que o gabarito da questão é letra B, que é a transcrição da súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados nos autos digam respeito ao exercício do direito de defesa. Agora, sobre prazo do inquérito policial. Regra, o prazo do inquérito policial, se o indiciado está preso, é de 10 dias, solto, 30. A lei de drogas, ela fala que se ele está preso, o prazo é 30 e se ele está solto, o prazo é 90. E na questão ele falou em 45, está errado. Além disso, quando eu falo em arquivamento implícito, o que é arquivamento implícito? É quando o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele deixa de citar alguma pessoa ou então ele deixa de citar algum fato. Então, arquivamento implícito é quando eu não tenho a inclusão de alguém ou de algum fato na denúncia. Ocorre que, apesar do arquivamento implícito ele ser estudado e ser aceito pela doutrina, o Supremo Tribunal afirmou lá no informativo 605 que o arquivamento implícito ele não está presente no nosso sistema processual. Então, por isso que a letra E, em razão do princípio da divisibilidade da ação penal pública incondicionada, admite-se o arquivamento implícito. O STF ele não admite arquivamento implícito. E letra D, a autoridade policial poderá mandar arquivar os autos de inquérito de forma nenhuma. Então o gabarito da questão ficou letra B. Próxima. Concurso para promotor de justiça. É porque você não vai encontrar várias e várias questões atuais, de tribunais, de concursos específicos em direito processual penal. Então vamos vendo o que a banca cobra. Nos crimes em que não couber ação penal de iniciativa pública, se não cabe ação pública, é ação privada. Concluído o inquérito policial, o delegado deverá... Quando o delegado concluir o inquérito policial e for um crime de ação penal privada, o que o delegado faz com esse inquérito policial? Letra A. Remeter os autos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido. Letra B. Remeter os autos ao Ministério Público, pois é o titular constitucional da ação penal. Letra C. Arquivar os autos na repartição policial, onde aguardarão a iniciativa do ofendido. Letra D. Intimar o ofendido do prazo decadencial para a propositura de ação penal. Letra E. Entregar os autos ao ofendido ou seu representante legal, comunicando o juízo competente. Qual o gabarito que é dessa questão? Olha, é um concurso para promotor de justiça e o gabarito é letra A. E lei seca. Olha o que diz o artigo 19 do CPP. Nos crimes em que não couber ação pública, se não cabe ação pública, é ação penal privada. E se é ação penal privada, como é que eu vou remeter ao MP porque ele é o titular? Ele não é o titular da ação penal privada, ele é titular da ação penal pública. E quando não cabe ação pública, é porque é ação privada. Os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado, que é cópia. Por conta disso, o gabarito é letra A. Rilu, eu não sabia, pois erre apenas uma vez para você nunca mais errar. Você vai remeter para o juiz e vai ficar aguardando a iniciativa do ofendido. E se o ofendido não apresentar a queixa-crime, pode ocorrer a decadência no prazo de 6 meses. Próxima questão. Concurso para analista. Vamos lá.
Vamos ver como é que ela cobra em concurso para analista em questão recente. O CPP, bem como o entendimento simulado do STF e do STJ acerca do inquérito policial dispõe, quando a banca coloca que STF e STJ tem candidato que começa a se tremer todinho, né? Vamos lá. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, é possível a ação penal ser reiniciada, ainda que sem novas provas, desde que não prescrito o crime. Letra B. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Letra C. Para verificar a possibilidade de a infração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, ainda que esta contrarie a moralidade ou a ordem pública, tendo em vista o princípio da obrigatoriedade. Letra D. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado não possuem legitimidade para requerer diligências para a autoridade policial, tendo em vista o princípio da oficialidade. Letra E. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito, ainda que não haja requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la, uma vez que tal exigência somente é necessária para a propositura da ação penal. Qual é o gabarito dessa questão? Questão tranquila. Súmula vinculante número 14 do STF, gabarito é letra B. Não tem como você errar. Letra A. Arquivado o inquérito. Arquivado o inquérito, a requerimento do promotor, é possível a ação penal ser reiniciada, ainda que sem novas provas? Não, eu só posso desarquivar se eu tiver novas provas. Letra B. Para verificar a possibilidade da infração ter sido praticada de determinado modo, eu posso fazer reprodução simulada, ainda que ela contraria a moralidade? Não, ela não pode contrariar a moralidade nem a ordem pública. Letra D. O ofendido representante legal indiciado não tem legitimidade para requerer diligência no inquérito? Tem sim. Letra E. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito, ainda que não haja requerimento? Cuidado com isso. O inquérito policial eu tenho que observar se é um crime de ação pública ou ação privada. Somente em crime de ação penal pública incondicionada é que a autoridade policial pode instaurar o inquérito de ofício, expedindo a portaria. Quando é crime de ação penal privada, a autoridade policial só pode se o ofendido, representante legal, for lá e manda bala. Beleza? Conta disso, o gabarito aqui é letra B. Vamos para a próxima. Sexta, mais um concurso para analista. Considere as seguintes assertivas a respeito do inquérito policial. Item 1. É incompatível com a Constituição Federal o dispositivo do CPP segundo o qual a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. 2. A autoridade policial poderá negar ao advogado do indiciado o acesso a todos os elementos de prova já documentados no inquérito policial, ainda que digam respeito ao exercício do direito de defesa. 3. A autoridade policial não poderá negar ao advogado do indiciado o acesso às transcrições de interceptações telefônicas de conversas mantidas pelo indiciado, já documentadas nos autos do inquérito policial, caso digam respeito ao exercício do direito de defesa. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, está correto que se afirma apenas em gabarito letra C. Só o item 3 que está certo, súmula vinculante número 14, de novo, novamente. O que está errado no item 1? É incompatível? O que está escrito na Constituição que é incompatível com o sigilo do inquérito? Nada. E Lu, mas na Constituição está dizendo que é garantido contraditório e ampla defesa aos processos. Inquérito policial não é processo, é um procedimento, tá? É um procedimento. O item 2 está errado por conta da súmula vinculante número 14. Poderá negar aquilo que já está documentado, ele não pode negar, tem acesso amplo. Então o único correto é 3, gabarito letra C. Próxima. Sétima, mais uma questão de analista. No tocante ao inquérito policial relativo à apuração de crime a que se procede mediante ação penal pública incondicionada, é correto afirmar. Letra A. É vedada a instauração de inquérito policial de ofício. Letra B. O ofendido não pode requerer diligência no curso do inquérito policial. Letra C.
A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito. Letra D. A autoridade policial poderá mandar instaurar o inquérito a partir de comunicação de fato feito por qualquer pessoa, mas deve aguardar a iniciativa do ofendido ou seu representante legal para que seja instaurado. Letra E. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. A pergunta é, qual é o gabarito correto? Gabarito letra E. Questão tranquila. Primeiro, sétima questão, eu estou perguntando sobre a ação penal pública incondicionada. Na ação penal pública incondicionada, é vedada a instauração de inquérito policial de ofício? Pelo contrário, pode sim. E qual é o nome do ato que o delegado expede quando ele instaura nesse caso? Portaria. Letra B. O ofendido não pode requerer diligência? Pode sim, acabei de falar para ti. Letra C. A autoridade policial vai mandar arquivar, ela não manda arquivar, só quem arquiva é a autoridade judiciária. Letra D. A autoridade policial poderá mandar instaurar inquérito a partir de comunicação de fato feito por qualquer pessoa, mas deve aguardar, não tem que aguardar nada não. Se é crime de ação penal pública incondicionada, instaura de ofício e manda bala. Gabarito da sétima é letra E. Próxima. Oitava. No âmbito do inquérito policial, incumbe a autoridade policial. O que cabe à autoridade policial fazer? Letra A. Arquivar o inquérito policial. Letra B. Assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato. Letra C. Decretar a prisão preventiva. Letra D. Presidir a audiência de custódia. Letra E. Oferecer a denúncia. Cabe à autoridade policial fazer o quê? Qual a letra? Gabarito letra B. Primeiro, quem é que arquiva o inquérito policial? Autoridade judiciária. Quem é que decreta a prisão preventiva? Autoridade judiciária também. Cuidado, o delegado, ele representa, ele pede, ele solicita, ele representa acerca da prisão preventiva. Quem decreta é a autoridade judiciária. Presidir a audiência de custódia. Quem é que preside a audiência de custódia? É a autoridade judiciária. Quando a pessoa é presa, ela é levada para ela conversar com o juiz, para o juiz ver o preso e observar se teve alguma ilegalidade, se teve algum abuso, se teve alguma violação a algum direito humano. E eu faço essa audiência de custódia exatamente para isso, tá? E essa audiência de custódia ela é presidida também pelo juiz. E quem é que oferece a denúncia? É o Ministério Público, por isso o gabarito é letra B. Próxima. Incumbe a autoridade policial. Letra A. Presidir a instrução processual penal. Letra B. Realizar as diligências requisitadas pelo Ministério Público. Letra C. Citar e intimar o réu e as testemunhas. Letra D. Promover a ação penal pública. Letra E. Decretar a prisão preventiva. A questão parece igual, mas ela não é. Qual é o gabarito correto? Gabarito correto, letra B. Realizar diligências requisitadas pelo Ministério Público. Lembra que o Ministério Público, se ele verificar que falta base para a denúncia, ele precisa de mais uma diligência, ele vai requisitar para a autoridade policial? Está aqui a letra B. Quem é que preside a instrução processual penal? É o juiz, a autoridade judiciária. Quem é que decreta a prisão preventiva? Quem é que promove a ação penal? Quem decreta a prisão preventiva? Juiz. Quem promove a ação penal pública? Ministério Público. E a citação e intimação pode ser feita pelo oficial de justiça, pode ser feita na Secretaria da Vara e etc. Gabarito letra B. Próxima. 10ª, questão para perito de Polícia Civil. Praticado o crime na via pública, o delegado de polícia deverá, dentre outras providências, letra A, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado em conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Letra B. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, independentemente da liberação pelos peritos criminais. Letra C. Colher, após a realização da perícia do local, todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Letra D. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias, desde que haja expresso consentimento da vítima ou quem a represente. Letra E. Proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública e haja peritos oficiais para a realização do laudo pericial. Acredito que muitos candidatos apanharam dessa questão. Sabe por que apanharam? Porque a banca inventou um monte de coisa que não existe.
mas dava para acertar. Qual é o gabarito correto? Gabarito letra A. Qual é o erro da letra B? Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, independentemente... Não, eu dependo da liberação. C. Colher as provas após a realização da perícia do local, isso não está na lei. Na lei só está bem assim, ó, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Mas não está em conflito com a B? Preste atenção que a letra B fala apreender os objetos que tiverem relação com o fato. Objeto que tem relação com o fato só após a liberação dos peritos. Agora na letra C é colher provas. E para colher provas eu não tenho essa espera de perícia. Eu vou colher prova. Eu só não posso aprender o objeto, que eu tenho que esperar perito. Prova não. Então esse pedacinho aqui em negrito e sublinhado, ele não existe, a banca inventou. Letra C. Determinar se for o caso que se proceda a exame de corpo de delito e a qualquer outras perícias, desde que haja expresso que não precisa, isso não existe esse requisito. Se a infração deixou vestígio, eu vou fazer. Letra E. Proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Aí estava ok. E haja peritos oficiais. Isso não existe. A banca inventou. Então, gabarito é letra A. Quando você olhar para uma prova, você que estudou, você olha para a prova, você acha aquele negócio esquisito, tipo assim, nossa, eu nunca li isso aqui, tem tudo para estar errado. Tem tudo para estar errado, como é o caso dessa questão, gabarito letra A. Vamos para a próxima. 11. Questão para analista. Acerca do inquérito policial é correto afirmar, letra A, nos crimes de ação penal pública, sempre será necessária a autorização da vítima para a abertura de inquérito. Tendo em vista a preservação da incolumidade pública, a instauração de inquérito policial para apuração de crime de alçada privada poderá ser requisitado pela autoridade judiciária. Letra C. A instauração de inquérito policial interrompe o prazo da prescrição. Letra D. Mesmo depois de ordenado o arquivamento do inquérito pelo juiz, em razão de falta de elementos para a denúncia, a autoridade policial poderá reativar as investigações se tiver conhecimento de novas provas. Letra E. A autoridade policial garantirá, durante o inquérito, o sigilo necessário ao esclarecimento dos fatos investigados, observando, porém, em todas as suas manifestações, o princípio do contraditório. Qual o gabarito dessa questão? Gabarito letra... Opa, pulou. Gabarito letra D. Questão tranquila. Primeiro, letra A. Nos crimes de ação penal pública, sempre eu preciso de autorização da vítima para abrir o inquérito? Não. Porque se for um crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial, portaria, inicia de ofício. Letra B. Tendo em vista a preservação da incolumidade pública e a instauração de inquérito policial para apuração de crime de alçada privada, poderá ser requisitado pelo juiz? Não. Se é um crime de ação penal privada, eu dependo do ofendido. Se o ofendido não for lá, não vai ter inquérito não. Letra C. A instauração de inquérito policial interrompe o prazo da prescrição. Aqui a banca pegou o artigo 117 do Código Penal e tentou fazer uma bagunça. Porque o artigo 117 ele fala que a interrupção do prazo prescricional, entre outros casos, tá? Que tem vários casos, é com recebimento da denúncia ou queixa. Nada a ver de inquérito. O inquérito não interrompe prazo prescricional. Cuidado com isso, tá errado. A letra D tá certa. E a letra E? A autoridade policial garantirá durante o inquérito o sigilo necessário. E observa, em todas as manifestações do contraditório, não, porque o inquérito policial é inquisitivo e inquisitório. Nele eu não tenho como regra contraditório nem ampla defesa. Gabarito letra D. Próxima questão. Questão para Juju. Concluído o inquérito policial pela Polícia Judiciária, o órgão do Ministério Público requer o arquivamento do processado. O juiz, por entender que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina não fundamentou a manifestação de arquivamento, com base no CPP, deverá, olha só, quem arquiva é o juiz que arquiva. Agora, imagina que o Ministério Público, ele entendeu que não tem base para denúncia. E o Ministério Público, ele não arquiva, ele vai pedir para o juiz, seu juiz, arquiva. Se o juiz concordar com o membro do Ministério Público, o juiz arquiva, beleza. O problema é quando o juiz pega esse pedido de arquivamento e o juiz fala, não, isso aqui não é caso de arquivamento. Se o juiz entender que não é caso de arquivamento, o juiz pode obrigar o membro do MP a oferecer a denúncia?
Não, não pode. Então o que o juiz faz? O juiz vai lá com o chefe do Ministério Público, que é o procurador-geral. Procurador-geral, esse membro do MP, ele está pedindo para arquivar, mas não é o caso. E o procurador-geral, ele vai decidir se quem está certo é o membro do MP ou se é o juiz. Se for o membro do MP, tem que arquivar, o juiz não tem para onde correr. Agora, se o procurador-geral entender que não ser o juiz, realmente o membro do MP está errado. Aí o que esse procurador-geral pode fazer? Ele mesmo oferece a denúncia ou então ele escolhe outro membro do MP. Então nessa situação aqui, ó, foi concluído o inquérito e o MP requereu o arquivamento. E o juiz entendeu que o MP não fundamentou a manifestação de arquivamento com base no CPP. Então o juiz discordou do membro do MP. O que o juiz faz? Letra A. Encaminha o inquérito policial à Corregedoria Geral do MP. Letra B. Indefere o arquivamento do inquérito policial. Letra C. Remete o inquérito policial ao Procurador-Geral de Justiça. Letra D. Indeferir o pedido de arquivamento e remeter cópias ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público. Letra E. Remeter o inquérito policial à Polícia Judiciária para prosseguir na investigação. Qual que é o gabarito correto? Gabarito letra C. Se o juiz entender que não é o caso de arquivamento, eu não posso obrigar o MP, a oferecer a denúncia. Nesse caso, eu vou remeter o inquérito policial ao procurador-geral. Eu não vou indeferir o pedido de imediato não, tá? Eu remeto para o procurador-geral. Gabarito letra C. Próxima questão. A autoridade policial de uma determinada cidade do estado do Mato Grosso do Sul instaura inquérito policial para apurar um crime de aborto cometido pelo médico X. No curso das investigações, a prisão preventiva do médico é decretada pela Justiça e o mandado de prisão é cumprido. Neste caso, segundo estabelece o Código de Processo Penal, o inquérito policial deverá ser concluído a partir da data em que foi executada a prisão cautelar no prazo de... Qual é o prazo para a conclusão do inquérito? No curso teórico nós estudamos Trisol, 10 dias preso, 30 dias solto. Se ele está preso, o prazo é de 10 dias, gabarito letra B. Lembrando que se for drogas, o prazo não é 10, 30, é 30, 90. Tu triplica, tráfico, triplica, tá? Beleza? Próxima questão. À luz do Código de Processo Penal, no que se refere ao inquérito policial, é correto afirmar, letra A, o ofendido ou seu representante legal não poderão requerer diligência à autoridade policial, cabendo ao Ministério Público esta tarefa. Letra B. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Letra C. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Letra D. A autoridade policial, logo após tomar conhecimento da prática de um crime, deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Letra E. A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício, ainda que se trate de crime de ação penal privada. Qual é o gabarito correto? Questão tranquila, gabarito letra D, inclusive foi uma das alterações recentes que o CPP ele trouxe para a gente. Qual é o erro da letra A? Ofendido, representante legal, não pode requerer diligência? Pode sim, várias questões cobrando isso. Letra B, autoridade policial manda arquivar? Autoridade policial não manda arquivar, quem arquiva é a autoridade judiciária. Letra C, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não pode fazer novas pesquisas com novas provas? Pode sim. E letra E. Quando é crime de ação penal privada, a autoridade policial instaura o inquérito de ofício? Não. Ela instaura de ofício quando é crime de ação penal pública incondicionada. Gabarito letra D. Tranquila. Próxima. Questão para Juju. Vamos lá. Conforme o CPP, certos requisitos, sempre que possível, deverão constar do requerimento de instauração de inquérito policial, exceto. Então, o que não tem que ter aqui? Letra A, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos. Letra B, a narração do fato com todas as suas circunstâncias. Letra C, a classificação da infração penal em tese cometida. Letra D,
as razões de convicção ou de presunção de ser o indiciado o autor da infração. Letra E, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Qual é o gabarito correto? Olha, por lógica, se eu tenho um requerimento para instaurar inquérito policial, imagina qualquer pessoa do povo fazendo o requerimento. Se qualquer pessoa do povo pode fazer o requerimento quando for crime de ação pública, eu não vou exigir tanta formalidade. Dessa forma, eu só vou exigir essencial. Por conta disso, desses daqui, o que não é requisito é a letra C. É a letra C, porque como é que eu vou exigir de qualquer do povo, quando for um crime de ação penal pública, a classificação da infração penal em tese cometida? Não. Diz os fatos, testemunha, etc. Além disso, isso não consta no parágrafo 1º do artigo 5º, que ele diz o seguinte: o requerimento a que se refere o número 2 conterá sempre que possível, não é sempre que possível, a narração do fato, a individualização, a nomeação das testemunhas. Não tem classificação da infração penal em tese cometida, tá? Mais uma questão de lei seca e para Juju. Próxima questão. Já dei o gabarito, fugiu. O arquivamento implícito. Você já sabe o que é arquivamento implícito. O arquivamento implícito do inquérito policial é, letra A, consequência lógica da rejeição parcial da denúncia. O fenômeno decorrente de um Ministério Público deixar de incluir na denúncia algum fato investigado ou algum suspeito sem expressa justificação. O arquivamento promovido fundamentadamente pelo Procurador-Geral da República dos inquéritos que tratam de suposta prática de crimes de competência originária do STF. O arquivamento operado de ofício pelo delegado de polícia, quando este entende estarem ausentes prova de materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria. O arquivamento promovido pelo Procurador-Geral de Justiça após a remessa dos autos pelo juiz de direito que discorda do pedido de arquivamento requerido pelo órgão do Ministério Público em primeiro grau. Arquivamento implícito é qual dessas letras? Letra B, não tem como você errar isso aqui. Porque olha só, imagina que eu tenho 5 pessoas e o Ministério Público ele só oferece denúncia contra 4, ele deixou um fora. Se ele deixou um fora, em relação a este um fora, entende-se a doutrina que ocorreu o arquivamento implícito. Ou então eu tenho 5 fatos e o Ministério Público só fala 4. Então eu estou tendo um arquivamento implícito em relação àquele fato. Isso quem diz é a doutrina. Porque eu já te disse que o STF já teve informativo dizendo que ele não aceita esse arquivamento implícito. Mas o conceito doutrinário de arquivamento implícito é a letra B. Beleza? A gente já estudou isso. Próxima. FGV, tá? Vamos lá para a nossa queridíssima Fundação Getúlio Vargas. Já deu para você ter uma base de como é que são as provas da Fundação Carlos Chagas. Lembrando que pega o teu conteúdo teórico. Você fez o curso teórico, lá tem a foto do quadro, fica revirando. O que você encontrou de diferente nas questões, leva para lá. Aí você fica revirando. Beleza? Quanto mais vezes você revisar, melhor a memorização. Não passa quem sabe mais, passa quem lembra mais daquilo que sabe. Vamos lá. Fundação Getúlio Vargas só vai resolver umas 4 questões, a gente dá um pause e em seguida a gente dá continuidade em outro vídeo. Questão 17, FGV, Oficial de Justiça, continuando o assunto inquérito. Gustavo, delegado de polícia, é a autoridade policial que preside 2 investigações autônomas, em que se apura a suposta prática de crimes de homicídio contra Joana e Maria. Após realizar diversas diligências, não verificando a existência de justa causa nos 2 casos, elabora relatórios finais conclusivos e o Ministério Público promove pelos arquivamentos, havendo homologação judicial, foi arquivado. Depois do arquivamento, chega a Gustavo a informação de que foi localizado um gravador no local onde ocorreu a morte de Maria. Opa, prova nova, fato novo. Que não havia sido apreendido, em que encontrava-se registrada a voz do autor do delito. Opa, coisa nova. Coisa nova eu posso desarquivar? Posso. A autoridade policial, ademais, recebe a informação de que a família de Joana obteve um novo documento que indicava as chamadas telefônicas recebidas pela vítima no dia dos fatos, em que constam 25 ligações do ex-namorado de Joana em menos de 1 hora. Considerando as novas informações recebidas pela autoridade policial, é correto afirmar que, se eu tenho uma nova informação, eu posso desarquivar? Vamos ver. Letra A. Não poderá haver desarquivamento do inquérito que investigava a morte de Joana, mas poderá ser desarquivado que investigava a morte de Maria, tendo em vista que o documento obtido pela família de Joana não existia quando do arquivamento. Letra B.
Poderá haver desarquivamento dos inquéritos diretamente pela autoridade policial, mas não poderá o Ministério Público oferecer imediatamente denúncia, ainda que haja justa causa diante dos arquivamentos anteriores. C. Poderá haver desarquivamento dos inquéritos que investigavam as mortes de Joana e Maria, pois em ambos os casos houve prova nova, ainda que o gravador já existisse antes do arquivamento. Letra D. Poderá haver arquivamento do inquérito que investigava a morte de Joana, mas não no de Maria, tendo em vista que apenas no primeiro caso houve prova nova. Letra E. Não poderá haver prosseguimento das investigações, tendo em vista que houve decisão de arquivamento que fez coisa julgada. E aí, qual o gabarito correto? Essa questão parece ser difícil, mas ela não é difícil, ela é tranquila. Gabarito letra C. E Lu, mas como ser? A própria questão falou para ti, considerando as novas informações, novas no plural. Se é no plural, tanto para Joana quanto para Maria, eu posso desarquivar. E Lu, mas e o gravador que já existia? Olha só, quando eu estou falando nesse gravador, a respeito das provas novas, lembrando, o inquérito está arquivado. Se surgir prova nova, eu posso desarquivar? Posso. Mas eu sempre posso desarquivar? Você não desarquiva se já tiver ocorrido a extinção da punibilidade. Imagina que já prescreveu. Se já prescreveu, para que eu vou desarquivar? Mas se não ocorreu a extinção da punibilidade, eu posso desarquivar se tiver novas provas, que as provas antigas não serviram. E quando eu falo provas novas, eu tenho provas substancialmente novas e formalmente novas. As substancialmente novas são aquelas inéditas, que ninguém sabia, elas estavam ocultas ou eram desconhecidas. E as formalmente novas são aquelas que eram conhecidas ou então foram usadas, só que eu possuo uma nova versão. Então, mesmo que o gravador já existisse, ele se enquadra aqui como conceito de prova nova, porque prova nova é tanto a substancialmente nova quanto a formalmente nova. Por conta disso, o gabarito é letra C. Mesmo o gravador já existindo antes do arquivamento. Beleza? Por quê? Já era conhecido, já foi usado, mas eu tenho uma nova versão. Então aqui, ó, é formalmente novo. Beleza? Próxima. Questão de número 18, técnico 2018 FGV. Enquanto organizava procedimentos que se encontravam no cartório de determinada vara criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, o servidor identifica que há um inquérito em que foram realizadas diversas diligências para apurar crime de ação penal pública, mas não foi obtida justa causa para o oferecimento de denúncia, razão pela qual o delegado de polícia elaborou o relatório final, opinando pelo arquivamento. Verificada tal situação e com base nas previsões do Código de Processo Penal, caberá ao juiz realizar diretamente o arquivamento, tendo em vista que já houve representação nesse sentido por parte da autoridade policial, cabendo contra a decisão recurso em sentido estrito. Letra B. Caberá ao Ministério Público realizar diretamente o arquivamento, caso concorde com a conclusão do relatório da autoridade policial, independentemente de controle judicial. Letra C. Caberá ao delegado de polícia, em caso de concordância do juiz, realizar diretamente o arquivamento após retorno do inquérito policial para a delegacia. Letra D. Caberá ao Ministério Público promover pelo arquivamento, cabendo ao juiz analisar a homologação em respeito ao princípio da obrigatoriedade. Letra E. Caberá ao juiz promover pelo arquivamento, podendo o promotor de justiça requerer o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça em caso de discordância, em controle ao princípio da obrigatoriedade. Qual que é o gabarito correto? A questão está tranquila, ela não está difícil, é só você ter atenção. Gabarito letra D, não tem como você bater cabeça. Qual que é o erro da letra A? O juiz vai realizar diretamente o arquivamento, então a autoridade policial fala e o juiz arquiva sem ouvir o Ministério Público? Não, está errado, tem que ouvir o MP. Letra B. O Ministério Público realiza diretamente o arquivamento? Não, quem arquiva é a autoridade judiciária. Letra C. O delegado, não vou nem comentar que a gente já falou sobre isso. E letra E. O juiz promove o arquivamento. E se o membro do MP discordar? Ele vai chorar para o papai dele, para o procurador-geral? Não. Mas você falou do procurador-geral? Cuidado. Se o MP requerer o arquivamento e o juiz discordar, o juiz que vai falar com o procurador-geral. Aqui, ele está invertendo as coisas. Ele está falando o quê? O juiz promove o arquivamento
E o MP pode requerer o encaminhamento... Não, eles inverteram tudo. Gabarito letra D. O MP, ele promove. Promover é pedir, é requerer. Eu sei que o verbo promover pode ser estranho. Pode soar como se ele estivesse arquivando. Só que a questão falou, cabendo ao juiz analisar a homologação. Gabarito letra D. Próxima, vamos lá. Próxima. Só até voltando aqui, artigo 28, para te mostrar um detalhe. Olha o que diz o artigo 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial de qualquer peça de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peça de informação ao procurador-geral. Então quem faz a remessa é o juiz. E esse procurador-geral, ele oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Sendo assim, se o procurador-geral falou que tem que arquivar, o juiz é obrigado a arquivar, não tem para onde correr. Próxima questão. FGV Técnico 2016. Chega a notícia, através da ouvidoria do Ministério Público, da prática de determinado crime e que possivelmente haveria omissão da delegacia de polícia na apuração. Em razão disso, o promotor de justiça instaura procedimento de investigação criminal no âmbito da própria promotoria. Sobre o poder investigatório do Ministério Público, de acordo com a atual jurisprudência dos tribunais superiores, a conduta do promotor foi: Ministério Público ele tem poder de investigação? Sim ou não? Letra A, ilegal, pois o Ministério Público não tem poder para investigar diretamente e por meio próprio a prática de qualquer crime. Letra B, legal, pois tem o Ministério Público poder de investigação direta, desde que haja omissão da Polícia Civil, ainda que não exista inquérito policial instaurado anteriormente. Letra C, ilegal, pois o Ministério Público somente pode investigar diretamente se houver inquérito policial instaurado previamente e confirmada a omissão da autoridade policial. Letra D, legal, pois tem o Ministério Público poder de investigação direta, respeitados os direitos constitucionais do investigado, assim como eventual foro por prerrogativa de função. Letra E, ilegal, somente cabendo ao Ministério Público exercer o controle da atividade policial. Qual é o gabarito correto dessa questão? A questão está tranquila. Gabarito letra D. Aqui essa questão, a banca, aparentemente, ela cobrou o informativo 787 do STF, que diz o seguinte: o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Então, o gabarito aqui ficou a letra D. Qual é o erro da letra B, Rilu? A letra A está errada, que ela fala que é ilegal, do mesmo jeito que a C, e a E. A B, legal, pois tem o Ministério Público poder de investigação direta, desde que haja omissão da Polícia Civil. Gente, mesmo que eu não tenha omissão, o Ministério Público ele vai lá e investiga. Ele tem essa função constitucional. Então o gabarito é letra D. Próxima. 20. Analista. Foi instaurado o inquérito policial no Rio de Janeiro para apurar as condições da morte de Maria, que foi encontrada já falecida em seu apartamento onde residia sozinha, vítima de morte violenta. As investigações se estenderam por cerca de 3 anos, sem que fosse identificada a autoria delitiva, apesar de ouvidos os familiares, o namorado e os vizinhos da vítima. Em razão disso, o inquérito policial foi arquivado, nos termos da lei, por ausência de justa causa. 6 meses após o arquivamento, superando a dor da perda da filha, a mãe de Maria resolve comparecer ao seu apartamento para pegar as roupas da vítima para doação. Encontra, então, escondida no armário, uma câmera de filmagem e verifica que havia sido gravada uma briga entre a filha e um amigo do seu namorado 2 dias antes do crime, ocasião em que este afirmou que sempre a amou e que se Maria não terminasse o namoro, sofreria as consequências. Prova nova, não é? Considerando a situação narrada, é correto afirmar que a filmagem, letra A, é considerada prova nova ou notícia de prova nova, mas não poderá haver desarquivamento, já que a decisão de arquivamento fez coisa julgada. Letra B, não é considerada prova nova,
ou notícia de prova nova, tendo em vista que já existia antes do arquivamento, de modo que não cabe desarquivamento com esse fundamento. Estudei sobre isso aqui contigo já. Letra C. É considerada prova nova ou notícia de prova nova, podendo haver desarquivamento do inquérito pela autoridade competente. Letra D. Considerada ou não prova nova ou notícia de prova nova, poderá gerar o desarquivamento direto pela autoridade policial para prosseguimento das investigações. Letra E. Não é considerada prova nova, logo impede o desarquivamento, mas não é óbice ao oferecimento direto da denúncia. Questão tranquila, você sabe. Lembra que eu falei das provas materialmente novas, substancialmente novas? Pois é, mesmo que elas já existissem antes, pois é, gabarito letra C. É considerada prova nova ou notícia de prova nova, podendo haver desarquivamento do inquérito pela autoridade competente. Mas é a coisa julgada. Quer dizer que se foi arquivado, eu não posso mais desarquivar porque fez coisa julgada? Não é assim. Eu posso desarquivar se eu tiver provas novas. Gabarito letra C. Beleza, só mais essa, só mais a 21. Aí eu vou dar um pause e a gente dá continuidade no próximo bloco. Vamos lá. Quanto ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma vez formalizado o relatório final do inquérito policial pelo delegado de polícia, o Ministério Público não poderá determinar o retorno dos autos à delegacia de polícia. Letra B. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Letra C. Nos crimes persequíveis por ação penal pública incondicionada, o indiciamento formal do acusado é condição de procedibilidade para a instauração de processo criminal. Letra D. Nos crimes persequíveis por ação penal privada, não caberá instauração de inquérito policial. Letra E. Nos crimes hediondos persequíveis por ação penal pública incondicionada, o inquérito policial será indispensável para o oferecimento de denúncia. Qual é o gabarito correto dessa questão? Gabarito correto é letra B. Não tem como você errar essa questão. Letra B, primeiro. Letra A. Uma vez formalizado o relatório final do inquérito policial pelo delegado, o MP não pode determinar o retorno dos autos à delegacia para fazer uma nova diligência? Pode sim. Já resolvi várias questões contigo sobre isso. Letra C. Nos crimes persequíveis por ação penal pública incondicionada, o indiciamento é condição de procedibilidade para iniciar o processo penal? Você leu isso alguma vez? Não, não é condição. O que é esse indiciamento? É o seguinte, quando eu começo a investigação, eu vou ter vários suspeitos. Mas quando as investigações indicam que as minhas pesquisas têm que ser centralizadas sobre uma pessoa, ela vai deixar de ser suspeita e vai passar a ser indiciada. Aí eu vou ter um indiciamento. Quem faz o indiciamento é a autoridade policial. Só que o indiciamento, ele não é condição de procedibilidade para a instauração de processo criminal. Letra D. Nos crimes persequíveis por ação penal privada. Quando é ação penal privada, não pode ter inquérito? Pode sim. Ação penal privada pode ter inquérito, pode ter prisão em flagrante, não tem essa não. Letra E. Nos crimes hediondos persequíveis por ação penal pública incondicionada, o inquérito policial será indispensável se o Ministério Público, se ele tiver provas de materialidade e indícios de autoria, ele não precisa de inquérito, vai logo oferecendo a denúncia. Então, nesse caso, a questão está errada. Gabarito, letra B. 22. Questão 22. A respeito da notícia... Só mais essa. Vai lá, aguenta só um pouquinho, só essa. A respeito da notícia crimes, assinale a alternativa correta. Letra A. A notícia crimes... O que é notícia crimes? Notícia crimes é o conhecimento daquele fato criminoso pela autoridade. E delatio é quando a pessoa vai lá dizer o crime. Então, imagina que você é delegado, você é delegada e eu sou qualquer pessoa do povo. Eu vou te informar a respeito de um crime. Eu estou fazendo um delatio. Eu faço um delatio. E você, ao tomar conhecimento do crime, você recebe a notícia. Então, notícia é o conhecimento de um fato criminoso. E delatio é a informação prestada por uma pessoa. Beleza, então não confunda, são coisas distintas. Letra A. A notícia crimes deverá conter, sempre que possível, a narração do fato com todas as suas circunstâncias, a individualização do indiciado, as razões de convicção sobre ser ele o autor do fato e a indicação de testemunhas.
com indicação de sua profissão e residência e, necessariamente, a capitulação correta dos crimes sobre os quais versa. Letra B. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal de qualquer natureza poderá comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Letra C. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, a notitia criminis não poderá ser encaminhada ao membro do Ministério Público, salvo nos casos em que a autoridade policial indeferir a instauração de inquérito. Letra D. A notitia criminis deverá conter, sempre que possível, a narração do fato, com todas as suas circunstâncias, a individualização do indiciado e as razões de convicção sobre ser ele o autor do fato, e a indicação de testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. Letra E. Quando versar sobre crime de ação penal privada e o lesado possuir todos os elementos informativos necessários à elucidação do caso, a notitia criminis poderá ser ofertada diretamente ao juízo competente. Qual é a questão? Qual é a alternativa correta? Gabarito letra A. Tá tranquila essa. Gabarito letra D. Qual é o erro da letra A? Pera lá. Na notitia criminis. Notitia criminis é o que eu te disse. Você vai até a delegacia, você vai prestar informação e a autoridade policial vai receber essa informação. Ela tem que ter necessariamente a capitulação correta do crime sobre o qual versa? Artigo 121, não, né? Letra B. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal de qualquer natureza? Não, é de ação pública. Porque quando é ação privada, é o ofendido ao seu representante legal. Letra C. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, a notitia criminis não poderá ser encaminhada ao membro do Ministério Público, salvo nos casos em que a autoridade policial indeferir sem comentário. Letra E. Quando versar sobre crime de ação penal privada e o lesado possuir todos os elementos informativos necessários à elucidação do caso, a notitia criminis poderá ser ofertada diretamente? Não. Se eu estou diante de um crime de ação penal privada e o ofendido ele tiver provas de materialidade e indício de autoria, ele não vai lá com o juiz apresentar queixa-crime. Perdão, ele não vai até o juiz apresentar notitia criminis, ele vai apresentar a queixa-crime, tá? Um gabarito letra D. Letra D. 23? Não, deixa para 23 para o próximo, para a gente responder no próximo vídeo. Então, estou encerrando esse bloco, só para você dar uma respiradinha. No próximo, a gente encerra as questões da FGV e também vamos resolver questões da Sebrasp e CESP sobre o assunto inquérito policial. Então, até mais. Sangue no olho, até a posse, para cima. Fui!